E aí, já parou para pensar que a maneira como a gente expressa a nossa fé pode ser vista por outra pessoa como algo totalmente proibido? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais antigos e, olha, mais quentes do cristianismo, a idolatria. Vamos analisar duas visões completamente opostas que acabam revelando a base da fé de cada um. De um lado do ringue, a gente tem o Ariel Lázari defendendo a perspectiva católica com base na história, na arqueologia e na tradição da igreja. Do outro lado, o pastor Eliseu Rodrigues, que constrói todo o seu argumento numa análise bem rigorosa da Bíblia, vista como a única autoridade. São duas mentes brilhantes, com duas abordagens diferentes. Vamos entender como cada uma se sustenta. E para ninguém se perder, aqui está o nosso mapa da conversa. A gente vai seguir essa estrutura para entender cada camada desse debate, começando pela definição de idolatria e chegando na questão que, no fundo, é a mais importante, a de autoridade. Então, vamos começar pelo começo, né? Antes de sair discutindo se alguma coisa é idolatria ou não, a gente precisa concordar sobre o que essa palavra significa. E olha só, é aqui que a primeira grande discordância já aparece. Para Ariel Lázari, o foco tem que estar no Novo Testamento. E lá, segundo ele, idolatria é sinônimo de avareza. É a adoração ao dinheiro, a mamon. Ou seja, é uma batalha que acontece dentro da gente, no coração, quando a grana ou a ganância toma o lugar de Deus. Já o pastor Eliseu Rodrigues tem uma definição bem diferente. Para ele, idolatria é o culto a qualquer coisa que a gente possa ver. Ele se baseia naquele princípio de que o cristão deve andar por fé e não por vista. Então qualquer objeto que a gente use para tentar se conectar com o divino já seria uma forma de idolatria. E aí logo de cara a gente já tem duas bases bem diferentes para todo o resto do debate. Uma focada na intenção do coração, na ganância, e a outra no ato externo, em venerar algo visível. Qual dessas definições parece um ponto de partida mais sólido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ok, agora sim, vamos entrar no campo de batalha mais famoso desse debate, o uso de imagens. É aqui que a interpretação de algumas passagens bem específicas do Antigo Testamento vira o centro de tudo. O Lázari joga na mesa um ponto forte. O próprio Deus mandou fazer imagens, como os querubins na Arca da Aliança. Mas o Rodrigues rebate na hora. Calma aí, eles eram enfeites, ornamentos, não objetos de culto. E ele ainda lembra que a serpente de bronze, que é um exemplo parecido, teve que ser destruída justamente porque o povo começou a idolatrá-la. Então o X da questão não é a imagem existir, mas sim o propósito dela. A existência de imagens ordenadas por Deus é um fato bíblico, não dá para negar. Mas a função delas é que gera toda essa discórdia. O que pesa mais? A ordem divina de criar imagem ou o risco de acabar idolatrando ela? A gente quer saber o que você pensa, então comenta aí embaixo. Agora vamos sair um pouco dos objetos e falar das ações. O ato de se prostrar, de se ajoelhar na frente de algo, isso é por si só um ato de adoração? A resposta, como já era de se esperar, depende de para quem a gente pergunta. O Lázari argumenta que a própria Bíblia está cheia de exemplos de gente se prostrando como sinal de respeito, não de adoração, como o caso de Josué diante da arca. E é aqui que o Rodrigues traz um princípio-chave da interpretação bíblica, a diferença entre um texto que é narrativo, que só conta o que aconteceu, e um texto que é normativo, que estabelece uma regra para todo mundo. Para ele, a Bíblia descreve Josué se prostrando, mas não manda ninguém fazer igual. Foi um ato isolado, não um modelo a ser seguido. E essa diferença entre descrever e prescrever é fundamental, né? A gente deve imitar tudo que os personagens da Bíblia fizeram ou só aquilo que foi claramente ordenado? É uma questão de interpretação que muda completamente a prática religiosa. Deixe a sua perspectiva sobre isso aí nos comentários. A discussão agora sobe de nível, vai para um plano mais celestial. O que acontece com as pessoas de fé depois que elas morrem? Elas podem, de alguma forma, interagir com quem ainda está aqui na Terra? Para o Lázari, essa passagem de Lucas é crucial. Se para Deus todos estão vivos, então os santos no céu não estão dormindo, mas bem vivos em Cristo. E por um ato de caridade, eles continuam orando pela gente, assim como já faziam quando estavam aqui. O pastor Rodrigues responde com um dos pilares da fé protestante, a mediação única de Cristo. Para ele não tem conversa. Jesus é o único caminho até o Pai. Os que já morreram estão descansando, e não tem como ouvir ou interceder por quem está aqui na Terra. O estado dos mortos e a natureza da mediação são questões muito profundas. De um lado, a ideia de que a comunhão dos santos vai além da morte. Do outro, a defesa da mediação
única e exclusiva de Cristo. Qual dessas interpretações parece mais alinhada com os textos bíblicos? Compartilha com a gente o que você pensa. Bom, agora a gente chegou no clímax do debate. É aqui que a gente descobre a raiz, a origem de todas as outras divergências. A fonte da autoridade religiosa. É aqui que o jogo é definido. O Lázari lança um desafio bem prático para a ideia de somente a Bíblia. Ele pergunta, por que os cristãos guardam o domingo e não o sábado? Ele argumenta que isso não vem de uma ordem direta da Escritura, mas sim da tradição da Igreja. O Rodrigues, por sua vez, defende que, mesmo não sendo uma ordem explícita, a base para o culto no domingo está sim nos princípios do Novo Testamento, o que, segundo ele, não acontece com o uso de imagens no culto. E essa, no fim das contas, é a pergunta fundamental. A autoridade vem só do texto bíblico ou também da tradição que interpretou esse texto ao longo dos séculos? Conta pra gente como a sua fé se orienta nesse quesito. Em vez de tentar declarar um vencedor, vamos fazer algo mais interessante. Vamos concluir analisando os métodos. Entender como cada um argumenta é tão revelador quanto o que eles argumentam. Esse slide aqui resume a diferença de método perfeitamente. O Lázari constrói o caso dele em cima da continuidade histórica e da autoridade da Igreja. Já o Rodrigues foca na exegese, que é essa análise detalhada do texto bíblico, e no que ele chama de silêncio da Escritura sobre alguns assuntos. Isso aqui mostra de forma brilhante o ponto principal. A divergência não é só sobre imagens ou santos. É sobre a metodologia da fé. É sobre responder à pergunta como a gente sabe o que é verdade. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se os pontos de partida são tão diferentes, um baseado em escritura mais tradição e outro só na escritura, será que é possível que eles cheguem no mesmo lugar? Isso vai muito além do debate sobre idolatria e toca no coração da unidade e da diversidade dentro do cristianismo. Fica aí para a gente pensar.